Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que sempre nos visita, Lili. Um assunto, uma situação que, vez ou outra, nos encontramos nela e ficamos, talvez até aprisionados a ela, quando não sabemos como caminhar, como compreendê-la. É o tipo de coisa que todo mundo já passou, mas não gosta de passar. Kaique, é o tipo de situação que quando nós somos acometidos dela, ela rouba demais a nossa paz. Eu quero falar hoje sobre desilusões, Vanessa. Eu quero falar hoje sobre frustração. Todos aqui talvez em algum momento já se desiludiram com alguém ou com algo. Quem já desiludiu com alguém ou com algo? Levanta a mão, quero ver. E a desilusão, o que ela gera em nós, Tiago? Ela gera frustração. A frustração, ela gera desânimo. Então é muito comum nós gerarmos expectativas e as nossas expectativas, Jéssica, não serem supridas, e por não sermos supridos nas expectativas, ficarmos frustrados, ficarmos desiludidos, perdemos toda essa situação onde a nossa alma fica amargurada e angustiada. Pois é exatamente o que esse texto que nós lemos aqui, Daniel, ele retrata. Ele retrata os discípulos de Jesus. Eles caminharam com ele por 3 anos. E quando falamos, pastor Ané, em discípulos de Jesus, logo nós lembramos dos 12, menos Judas, que tinha se suicidado, então sobraram 11. Mas Jesus, ele tinha muito mais do que 11 discípulos vivos aqui apenas, Sérgio. Nós encontramos pelo menos mais 70 que caminhavam com Jesus constantemente, quando Jesus passava pelas suas cidades, pelos seus vilarejos. Depois nós encontramos mais uma outra multidão, Marcelo, de discípulos, que estava sempre com Jesus, acompanhando, seguindo com os seus barcos. Nós encontramos discípulos como Nicodemos, que ainda estavam caminhando com os fariseus e vinham ter com Jesus durante a noite. Ou seja, muitas pessoas foram impactadas por Jesus e tentavam acompanhar onde ele estivesse. Todos eles tinham uma grande expectativa em Jesus. Qual era a expectativa dos discípulos? Qual foi a expectativa de uma parte dos judeus que aceitaram os milagres de Jesus e o viam, Léo, como um Messias? Que é Messias? O que significa Messias? Messias para o judeu foi uma palavra, foi uma profecia, uma palavra profética, Bruno, entregue pelo profeta Isaías e outros profetas, mas Isaías foi o principal profeta messiânico, onde ele começou a declarar para um povo que estava subjugado, um povo que estava escravizado, primeiro pelos assírios e babilônios, depois pelos gregos, e eles continuaram sendo oprimidos. Então vieram palavras proféticas dizendo: chegará um dia onde Deus levantará um homem, e este homem virá da raiz de Davi, e este homem libertará Israel de toda a opressão. Este homem levantado por Deus vai manifestar sobrenatural, e este homem então ele vai trazer um novo tempo para a nação. E eles começaram a ler essas profecias como aquele que viesse como Messias, um novo Davi, um homem de governo, um homem de autoridade, um homem que tiraria o povo debaixo da tirania dos seus inimigos e os colocaria novamente como um povo poderoso, um povo respeitado, assim como nos tempos de Davi. E por muito tempo eles esperavam a manifestação, pastor Anderson, deste Messias, e ele não vinha. Então quando Jesus, o Nazareno, aparece, e ele começa a operar milagres, e aquele povo começa a enxergar as palavras do profeta Isaías e de outros profetas acontecendo na vida de Jesus, a sabedoria, o impacto do poder de Deus, os milagres sobrenaturais, como os fariseus muitas vezes eram questionados e confrontados por ele. Eles disseram: sim, este é o Messias. Eles começam a reconhecer a divindade, eles começam a reconhecer a autoridade, eles começam a reconhecer o poder de Deus na vida de Jesus. E quando esses homens começam a enxergar isso, eles tinham uma expectativa. Esse Messias, este homem vai mudar a nossa história, esse homem vai nos libertar. Então todos os que viam Jesus como Messias e o reconheciam como Messias, não compreendiam que este poder de Deus na vida de Jesus, essa autoridade de Deus na vida de Jesus ou do Messias, não era para libertá-los só da tirania dos romanos ou de qualquer outro povo que viesse subjugá-los. Mas na verdade este poder de Deus na vida de Jesus, do Messias, era para libertar a humanidade de toda a escravidão, do inferno e do pecado. Israel estava debaixo de pelo menos 3 governos nesse tempo.
Existiam 3 espécies de governo sobre o povo. O primeiro governo era o governo de Herodes, um rei vassalo. Herodes, na verdade, ele só tinha nome de rei e pompa de rei. Ele só comia o melhor que o povo oferecia e mais nada. Ele não tinha autoridade nenhuma para mudar nada. Nada. O povo nem respeitar ele como rei respeitavam exatamente pelos pecados dele. Ele fica com a esposa do seu irmão, então era um cara totalmente imoral, um cara totalmente voltado à carnalidade, ao pecado, dentro de uma cultura judaica. Então ele só tinha um nome e a coroa de rei, mas não tinha autoridade nenhuma. Depois nós encontramos Davi, um segundo grupo que trazia governo sobre os judeus, que eram os sacerdotes. Eles eram líderes religiosos. Os sacerdotes, eles tinham um papel de conduzir o povo a se aproximar de Deus e não permitir que o povo viesse se contaminar com a cultura dos romanos e de outros povos. Eles continuavam tentando manter a tradição judaica viva, eles tentavam continuar constantemente cuidando dessa parte religiosa, mas já tinham se perdido. E depois nós encontramos Samuel, de fato, o governo real, verdadeiro naquele tempo, que era o governo de Roma, de César. O governo de Roma os romanos derrotam os gregos e assumem todas as nações, os países que os gregos tinham dominado, e eles vão além e dominam mais países, mais povos. O que eles queriam era um controle absoluto do mundo antigo, e de fato conseguiram. E sobre os judeus, eles então oprimiam demais. O romano via o judeu como um animal, como um cão. Ele via o judeu como alguém asqueroso. Eles de fato chamavam o judeu de povo asqueroso, povo imundo, e não aceitavam a sua cultura, e os judeus também não. Então, debaixo, Paulo, desses 3 governos, o povo queria um libertador. Eles queriam um revolucionário. Eles esperavam alguém que viesse a ser um novo Davi, um homem que colocasse a mão na espada e que se levantasse para destruir todos os inimigos, assim como Davi fez com os filisteus. E quando começaram a caminhar com Jesus e ver o poder e a autoridade de Deus na vida de Jesus, eles falaram: Amanda, esse é o cara. E esses discípulos então geram uma grande expectativa em Jesus. Quando Jesus falava da manifestação do reino dos céus, eles não ouviam. Jesus dizia uma coisa, mas eles estavam tão obstinados em viver algo que eles acreditavam em outra coisa. Quando Jesus falava, virá a manifestação do reino dos céus, o que eles entendiam? Haverá um novo reino aqui, onde nós vamos ser os caras. É por isso que a Bíblia diz que a mãe de 2 discípulos um dia chega para Jesus e diz assim: posso fazer um pedido de mãe para o senhor? Ele falou: pode, não sei se posso atender. Ela falou: quando o senhor estiver no trono, quando o senhor for o cara, coloca um filho meu do lado esquerdo e o outro do lado direito, como se fosse assim, coloca um ministro da fazenda e o outro da economia. Atende esse pedido de mãe. Jesus falou: a senhora não está entendendo nada. O meu reino não é humano, o meu reino é celestial. Porque eles esperavam alguém que libertasse eles apenas da tirania dos romanos. Jesus veio libertar não só os judeus, mas a humanidade da tirania do inferno, do pecado, da morte, nos trazer para a condição que Deus nos criou, Talita, que é uma condição eterna. Amém, queridos? Sabe por que Deus mandou o filho dele, já como promessa, lá para Eva, a semente da mulher? Porque o homem perdeu a condição que Deus o criou, que é a eternidade. Deus criou o homem para a eternidade, né? Então Deus traz Jesus para trazer o homem exatamente para a posição que ele tinha perdido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A condição que Deus criou o homem, eternamente. A eternidade não é um presente de Deus para nós agora. A eternidade é apenas voltar o homem para a condição que Deus sempre o criou. Mas eles não entendiam. Jesus determinava sempre, ensinava sempre, apresentava a verdade sempre, mas eles enxergavam ou eles ouviam Inês, um revolucionário, alguém que fosse aumentar novamente o território, alguém que fosse fazer deles poderosos, ricos, alguém que fosse fazer com que o povo, o nome do judeu, fosse honrado. E durante 3 anos eles caminharam com Jesus com essa expectativa. E agora, 3 dias antes do que nós estamos lendo, Jesus ele se entrega à morte. Não foram os romanos que mataram Jesus, ele se permitiu ser morto pelos romanos, porque assim tinha que acontecer. Jesus foi levantado no madeiro, foi colocado na cruz do Calvário, e quando Jesus então foi crucificado, a Bíblia mostra que os discípulos ficaram frustrados. Os 11 mais próximos dele ficaram tão angustiados, que liderados por Pedro, voltaram a pescar. Falou: acabou. Acabou o poder, acabou a revolução, acabou a guerra, acabou a honra, acabou o nosso ministério agora como ministros políticos, acabou a nossa autoridade. Vamos voltar a pescar.
É o que a gente sabe fazer. Porque durante 3 anos eles não foram preparados para serem ministros políticos. Durante 3 anos eles foram preparados para serem ministros celestiais. Pode dar glória a Deus por isso? Mas eles não entenderam nada. Então não somente os 11, mas todos os que se diziam discípulos de Jesus, eles estavam, pastor Leandro, frustrados. Eles se iludiram com algo que não aconteceu. Eles estavam desanimados com essa condição e angustiados. Quando esses 2 homens estão saindo de Jerusalém, totalmente atordoados, como o texto mesmo apresenta, a Bíblia diz, Rafael, que Jesus os acompanhou depois de ressurreto. Os olhos deles não foram abertos, eles não o reconhecem. E ele então pergunta para eles, do que vocês estão falando? E a Bíblia diz que eles discutiam, estão falando do que aconteceu. Eu não acredito que eles estavam indignados com os romanos ou com os fariseus apenas, mas eles estavam talvez indignados com Jesus, frustrados. Você não sabe o que aconteceu? Nós tínhamos uma esperança de uma revolução. Nós esperávamos que tudo fosse diferente e voltou do mesmo jeito. Nossa vida não mudou, nossa história não mudou. Nós estamos frustrados. E a minha pergunta é, será que em algum momento nós não nos encontramos frustrados? Ou será que agora não é um tempo onde nós também estamos desiludidos? Quando você começa a estudar um pouco sobre desilusão, sobre frustração, segundo a psicologia, segundo a psiquiatria, você vai entender que as 3 primícias da desilusão, os 3 principais elementos que geram em nós desilusão são, número 1, quando você coloca a sua expectativa em pessoas, caso dos discípulos. Número 2, quando você coloca uma expectativa em você mesmo, principalmente para querer fazer aquilo que você está obstinado para fazer e não deveria fazer. Ou número 3, quando você coloca a sua expectativa em situações. E é sobre isso que eu quero começar a fazer você entender, que são as principais fontes. 90% das pessoas desiludidas e frustradas, elas se frustraram em um desses 3 elementos. O primeiro deles é quando nós colocamos a nossa expectativa em pessoas, quando nós acreditamos que pessoas vão mudar a nossa vida, quando nós achamos que elas vão mudar a nossa situação, e quando isso não acontece, nós ficamos frustrados. Os discípulos colocaram a sua expectativa em uma verdade que eles acreditavam que era verdade, mas nunca foi a verdade que Jesus passou para eles. Jesus nunca disse para eles, eu vou derrotar Roma. Jesus nunca disse para eles, eu vou trazer um reino humano. Jesus nunca disse para eles, nós vamos destruir a tirania dos nossos inimigos. Não, Jesus sempre disse, eu estou trazendo o reino dos céus. Sabe por que Pedro fica tão indignado quando Jesus disse que ele iria morrer e era necessário que isso acontecesse? Porque se Jesus morresse, toda a expectativa de ser alguém dele, Kaique, iria se frustrar. Quando ele diz, não, isso não vai acontecer, ele não estava, pastor Dodô, preocupado com Jesus, ele estava preocupado com ele. Egoísmo. Às vezes é isso que acontece com a gente. Talvez o maior elemento que gera frustração hoje é quando nós colocamos a nossa expectativa em pessoas. Pessoas, elas vão nos desiludir. Quando nós confiamos mais em pessoas do que em Deus, nós vamos nos frustrar. Porque dentro desse processo de desilusão, Luiz, nós precisamos entender as 2 principais engrenagens disso é a expectativa errada e a motivação errada. Quantas vezes, Teia, nós encontramos pessoas que estão fazendo até a coisa certa com a motivação errada? Por exemplo, igreja, ministério, Emerson, como nós encontramos pessoas que têm o desejo de pregar o evangelho, mas o desejo de pregar o evangelho delas não é para que almas sejam ganhas, para que vidas sejam transformadas, mas é para que eles sejam aplaudidos. Pessoas que talvez nunca foram aplaudidas em lugar nenhum, e quando chegaram na igreja, por causa da glória de Deus, elas foram vistas. É como aquele jumentinho que Jesus entra em Jerusalém. Você consegue imaginar se aquele jumentinho ele tivesse intelectualidade, como é que seria? Um jumentinho que nunca tinha sido montado, a Bíblia diz, ele estava lá amarrado, esperando o propósito de Deus acontecer na vida dele. Aquele jumentinho foi gerado na terra apenas para carregar Jesus. Só para isso. Às vezes nós não entendemos, mas talvez Deus te criou só para uma coisa, e você não está nem aí para fazer o que Deus te criou. Aí então aquele jumentinho, a Bíblia diz que Jesus manda que os discípulos fossem até ele, eles pegam o jumentinho e diz para o dono, não se preocupe, assim que o mestre usar, ele vai devolvê-lo. Então ele pega aquele jumentinho, eles vão abaldear, falei certo? Abaldear? Selar? Baldear?
Sei lá, colocou os negócios em cima do bicho, mas fica mais fácil. E Jesus subiu em cima do jumentinho. E aquele jumentinho que talvez já nunca foi visto, aquele jumentinho que nunca foi tratado bem, nunca foi acariciado, acarinhado, quando ele começa a entrar nas ruas de Jerusalém, a Bíblia diz que as pessoas começaram a parar frente a ele, tirar os seus mantos e colocar para ele caminhar, para ele andar em cima. Pegaram folhas de palmeiras e começaram a declarar: Hosana, Hosana. E vou começar a imaginar se ele tivesse intelectualidade, Vanessa, como é que seria? Aquele jumentinho falar: uau, eu estou podendo. Olha o que está acontecendo comigo. Esse povo que não dava nem bola para mim, esse povo que me deixava de lado, agora eles estão se prostrando diante de mim. Uau, alguma coisa eu tenho de especial. Era ele. Era ele, era quem estava em cima dele, em quem estava sobre ele, amém, queridos? Às vezes é isso que acontece, nós somos só o jumentinho, sozinho ninguém dá bola, mas quando ele está na nossa vida, tudo é diferente. Não confunda a glória que é dele pensando que é para você. Esse é o primeiro passo da apostasia, quando você começa a sair do processo, quando você começa a achar que tudo é para você, e não é nada para você, tudo é sobre, é isso que nós falamos sempre, nada é sobre nós. Por isso que aqui eu já falei, nós não cantamos músicas que enalteçam o homem. Você pode ouvir o Freire lá cantando: você é um espelho que reflete a imagem. Coisa linda essa música, para você ouvir sozinho, ainda mais que você está meio deprimido assim, sabe, chorar, é verdade, eu não sou. Mas aqui não, aqui a gente não canta no altar não, porque aqui se eu começar a cantar para você, o culto já não é mais para ele, vira para você. Por isso que aqui, gente, nunca a gente vai declarar que a vitória tem sabor de mel, porque não é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para adorar e celebrar o nome dele. Amém, queridos? Só que às vezes confundimos. E o primeiro ponto, quando nós colocamos expectativas em pessoas, de uma coisa eu tenho certeza: pessoas sempre vão nos frustrar. Em algum momento elas vão nos frustrar. Parar de gerar expectativa. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos ainda, eu até gero uma certa expectativa, mas eu aprendi a não me frustrar quando aquilo que eu espero não acontece. Temos um sonho de construir um templo até 2025, amém, queridos? Mas se não acontecer, amém também. Eu tenho um sonho de ver centenas de vidas sendo transformadas, não só sendo ganhas, mas de pessoas sendo impactadas de tal forma pelo Evangelho de Cristo, onde a família, onde a casa, onde a história delas sejam transformados, amém, queridos? Mas sou eu que faço? É Ele. Quando eu coloco a minha expectativa em pessoas, quando eu coloco a minha expectativa em mim mesmo, quando eu coloco a minha expectativa em situações, eu vou me frustrar, eu vou me desiludir, e isso vai roubar. Quando você está desiludido, quando você está frustrado, você vai ter pelo menos 3 coisas que serão geradas em você. Número 1, será gerado em você murmuração. O povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, mas eles não estavam preparados, porque demoraram 40 anos para chegar na terra prometida. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram desiludidos, eles ficaram frustrados, e a frustração fez com que eles viessem murmurar, e a murmuração deles fez com que eles continuassem no deserto. Quem está entendendo, diga amém. Quando você está frustrado, quando você está desiludido, além da murmuração, você vai ser ingrato. Um dos pontos principais que nós vamos ver na nação de Israel é que eles pecavam, eles se afastavam de Deus, e quando eles estavam afastados de Deus, a Bíblia diz que eles eram ingratos a Deus. A ingratidão. Porque às vezes nós colocamos expectativa em alguém que a pessoa não disse para nós que ia gerar aquilo. Quer ver um dos maiores geradores de crise? Casamento. Mas geradores de desilusão, casamento. Por quê? Porque as pessoas não entendem que elas precisam trabalhar pelo real, mas elas ficam idealizando, esperando que alguém venha mudar a sua vida, sendo que é você mesmo que tem que se mudar para poder ter uma vida diferente. Depois da murmuração, a desilusão, e depois da desilusão, a perda da alegria. É muito comum nós encontrarmos pessoas, Milson, que estão frustradas, que estão desiludidas, Carmen, que elas deixam de sorrir. Estão tão cansadas daquilo, que elas perdem a sua alegria. E é isso que o diabo quer. Não coloque sua expectativa em pessoas, coloque sua expectativa em Deus. Ele nunca vai te desapontar. Segunda situação que nós geramos, que
que nós geramos expectativa em nós mesmos, principalmente quando se trata de nós queremos fazer do nosso jeito. O ponto maior de expectativa à nossa própria pessoa é quando nós estamos obstinados em fazer algo. Sabe o que é obstinação? É quando você não importa se aquilo é certo ou errado, se vem de Deus ou não, você decide. E quando você decide, você começa até a gerar isso no seu coração como se fosse Deus. Eu já vi muitas pessoas, infelizmente, Berenice, elas terem um desejo intenso no seu coração e diz: Deus me falou. Eu tenho um medo doido desse negócio de Deus me falou. Estou sentindo no Senhor, meu Jesus, eu saio correndo. Quando o cara fala, estou sentindo em Deus, mas eu corro, porque ele não está sentindo em Deus, ele está sentindo nele mesmo. Porque Deus, quando Ele fala, Ele é claro, amém, queridos? Amados, essa semana, sábado eu tinha que tomar uma decisão administrativa da igreja. E eu falei, eu não posso tomar essa decisão porque ela é concernente à igreja. Então eu não posso, pastor Leandro, tomar segundo o meu coração. Eu estava até obstinado em tomar uma decisão. Falei, mas se eu fizer do meu coração e isso não vier de Deus, eu vou arrebentar o propósito de Deus e vou me arrebentar, porque eu estou no meio. Eu falei, então eu preciso ouvir Deus. Então bem de manhãzinho eu levantei. Foi sábado? Não, foi sexta-feira. Bem de manhãzinho eu levantei, fiz meu devocional, e depois do devocional eu falei, Deus, eu preciso te ouvir. Fala comigo. Eu fiz o meu ouvir de Deus na palavra. Falei, cala, Senhor, minhas vozes interiores. Cala, Senhor, minha razão, minha emoção. Cala as vozes interiores, as vozes dos demônios, o inferno, o engano. E eu já te agradeço pelo que o Senhor vai falar. O que o Senhor disser, eu estou disponível a fazer. Porque eu já fui fazer o ouvir de Deus para não fazer do meu jeito, mas fazer do jeito dele. Eu falei, Deus, fala comigo. E amados, eu abri a Bíblia. Não faça isso se você não tem esse discernimento de Deus. Mas tem que ter discernimento. Estou dizendo que eu tenho e você não tem. Mas tem que ter esse discernimento. Eu falei, fala comigo, Espírito Santo. E quando eu abri a Bíblia, amados, era como se Deus tivesse sentado na minha frente e falado assim, assim, assim. Mas foi tão revelador que eu me assustei. Eu falei, será que eu entendi? Chamei a Ana e falei, amor, vem cá. Papai está falando um negócio, eu acho que eu não estou entendendo. Lê para eu ver se é isso mesmo. Falei, a direção é essa, a situação é essa, a decisão é essa. Ela leu e falou, eu entendi exatamente. Ela falou, não entendi não, ficou revelado, ficou explícito. Por quê? Porque quando você decide segundo o seu próprio coração, você se frustra. Mas quando você decide segundo uma direção de Deus, Ele não te frustra. Ele não te frustra. O problema é que nós queremos, Leila, muitas vezes fazer do nosso jeito, e nós estamos tão obstinados com aquilo, que nós às vezes nem para Deus nós vamos. Eu já tive gente que falou para mim, pastor, eu não vou nem orar, porque se eu orar Deus vai dizer que não, e eu quero, então eu vou fazer do meu jeito. Quebra a cara, rapaz, vai se arrebentar. Mas nós insistimos muitas vezes nisso. Sabe por que tem gente frustrada no casamento, tem gente frustrada na empresa, gente frustrada no negócio, gente frustrada no ministério? Porque ele quer fazer do jeito dele. Ele quer fazer uma coisa que muitas vezes não é dele, como a obra de Deus, do jeito dele, Paulo, e ele quebra a cara. Está na hora de nós aprendermos a nos render e depender de Deus. Mas é que Deus não falou nada. Se Deus não falou nada, número 1, provavelmente você não parou para ouvir. E número 2, se Ele não falou nada, fica do jeito que estava. Mas nós geramos expectativas. E aí nós nos arrebentamos. E a gente diz, foi Deus. Foi Deus. Quantas vezes já vi gente falando assim, porque Deus mandou eu comprar esse carro. E aí, na 7ª parcela ele tem que devolver para o banco. E eu pergunto, foi Deus mesmo? Foi Deus ou não foi? Não foi. Mas nós insistimos. E quando insistimos, nos frustramos. Desiludimos. É por isso que um percentual dos 40 milhões de desviados no Brasil são frustrados com a igreja, porque ou colocaram o coração deles em pastores, e pastor falha, não sei se já falaram isso para vocês, mas sabia que pastor é humano? Sabia que ele é de carne, tem sangue aqui? E falha. Ou colocaram uma expectativa em algo que eles acreditavam que era de Deus e não era, e quebraram a cara. E aí vem a desilusão. E o terceiro ponto é quando nós colocamos a nossa expectativa em situações ou coisas. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros confiam em, mas eu não. Porque tem muita gente que coloca a expectativa da mudança da sua vida num casamento. Não, se eu casar, eu vou ser feliz. Eu posso dizer para vocês que casamento, sim, ele é bênção. Amém, queridos? Amém. Só homem falou amém, viu? Tem macho aí? Você viu, né, mulherada?
Está na hora de vocês entenderem o processo aí, viu? Hã? Vocês entenderam, né? De novo, só para ela pegar o ritmo. Tem macho aí? Sentiu, né, meu irmão? Não tem nada de O negócio aqui é papo reto. Coisa de macho. E só os homens falaram que casamento é bem. Os caras estão afiadíssimos. Mas voltando aqui na situação, tem gente assim, não, se eu casar eu vou ser feliz. Meu irmão, o casamento ele é um dos elementos que vai gerar felicidade. Amém, queridos? Pode gerar. Mas ele não é o elemento que vai te fazer feliz, porque você não vai ser feliz se você entrar com a motivação errada, com a expectativa errada. Tem que dizer assim, não, se eu mudar de igreja, aí o negócio vai acontecer. O problema não está na igreja, o problema às vezes está em nós. Não, se eu mudar de cidade, se eu for para os Estados Unidos, eu vou ficar rico. E a gente começa a gerar uma expectativa com uma motivação errada. E quando acontece do jeito que não é para acontecer, segundo o nosso desejo, nos frustramos, nos desiludimos e ficamos como esses homens no caminho de Emaús, dizendo assim, ele era o cara, mas faz 3 dias que ele morreu, não aconteceu nada aí, ó. Cadê o revolucionário? Cadê aquilo que ia gerar para nós autoridade, poder? Não deu nada. Por quê? Porque ele estava uma expectativa numa situação, e a expectativa dele deveria ser no reino dos céus. Pare de colocar a expectativa nas situações, nas coisas. Não se eu comprar um carro, não se eu fizer uma cirurgia plástica, não se eu fizer isso, não se eu fizer aquilo, não. Se você se colocar diante de Deus, Ele vai dizer o que você tem que fazer. Amém, queridos? Aí sim não vamos nos desiludir. Às vezes nós estamos às vezes até cansados. E o nosso cansaço, ele acaba nos enganando. E a gente diz, não, eu preciso largar tudo. Não é desse jeito. Se eu largar tudo e comprar uma casinha de sapê, não sei aonde que era a casinha, a minha vida vai mudar. E depois que ele descansa, ele vê que não era a casinha de sapê. E ele se frustrou de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Talvez o maior gerador de desilusão em nós somos nós mesmos, com as nossas falsas expectativas. Pastor, então como é que eu venço a expectativa ruim? Quando você deixa de esperar pelo ideal, aquilo que você idealiza. O ideal é isso. E começa a viver o real. Se você ficar colocando sua expectativa sempre no ideal você vai se frustrar. Ok, casou, e agora, pastor? Vou achar outro príncipe? Não, filha, você vai ter que caminhar com o real. Ele é ogro, ele é grosso, ele não presta atenção, às vezes, nos detalhes. Mulher chega e fala assim, em casa fala assim, oi, amor. Ele fala, oi. Ela falou, notou alguma coisa diferente em mim? Ele fica, caramba, e agora? O que eu tenho que notar? Jesus. Cabelo está ok. Maquiagem está ok. Tem alguma coisa aí que está diferente. O que é? E ela está assim, você não notou nada? Aí ele fala assim, seu sapato é novo, né? Gastou dinheiro. Você é um grosso, você não presta atenção em mim. Eu fiz minha unha francesinha. Mesmo, você acha que o cara vai prestar atenção na sua unha? Ele não presta atenção. Homem que presta atenção em unha, se lascou. E ela fica brava. E ela diz, ele é um grosso. Claro que eu estou só falando da unha. Tem outras coisas que nós homens também não prestamos atenção mesmo. E a gente é meio burro nessas coisas mesmo. Mas daí ela começa a se frustrar, porque ela idealizava uma coisa e ela encontrou uma outra realidade. E aí vai gerando desilusão. A desilusão vai fazendo com que ela venha, infelizmente, viver a murmuração, a ingratidão, a falta de alegria, até que o casamento acaba. Segundo as pesquisas hoje, o pedido de divórcio hoje de mulheres é quase tão intenso quanto de homens. 20 anos atrás, 30% a mais dos homens. Hoje mulheres estão quase no mesmo nível. Por quê? Porque elas ainda estão colocando a expectativa delas no ideal. O casamento provavelmente seja um dos maiores geradores de frustração. E não só o casamento, a vida profissional, a empresa. O cara sonha em abrir uma empresa. Toda pessoa que sonha em abrir um negócio, ele pensa o quê? Ele pensa que ele vai virar o lobo de Wall Street. Ela fala, uau, eu vou arrebentar, não é? Aí, ó, as empresárias já se levantam, né? O cara já pensa, não, eu vou abrir, faz as contas, porque daí brasileiro é assim, né? O brasileiro sempre faz as contas de um jeito que pode favorecer ele, porque ele quer se motivar. Ele diz, não, eu consigo fazer 20 mil. Mas na real mesmo, ele idealiza 20, mas na real ele faz 5. E aí fica 1 ano e meio sem ter salário. Tem funcionário que ganha mais do que o patrão. Mas ele tinha um sonho de empreender. Glória a Deus, é maravilhoso isso. Mas tem que entender que o primeiro a levar a remada sempre vai ser o empresário.
Ideal versus real. Família, vida financeira, todas as situações que nós colocamos expectativas só no ideal, nos frustramos. Então nós precisamos colocar o nosso coração sempre no real. Qual que é a realidade disso daqui? Como é que isso daqui vai me conduzir? Aqueles homens, eles tinham uma expectativa numa idealização que eles geraram. Jesus nunca disse para eles que ele era um revolucionário político, mas eles idealizaram isso. E quando o real aconteceu, quando Jesus morreu, eles viram tudo que eles tinham gerado de expectativa sendo levantado naquela cruz, lá no Calvário, em meio a 2 bandidos. Aqueles homens se frustraram e falaram: acabou tudo. Era tudo mentira. Jesus nunca mentiu para eles. Foram eles que geraram uma expectativa errada naquilo que Jesus tinha apresentado de verdade. Porque o ministério de Jesus, na verdade, começou, ou o ministério deles, na verdade, começou 3 dias depois que Jesus ressuscitou. Porque aí sim, ele se apresentou a eles e mostrou para eles, naquele tempo, o que de fato ele chamou para eles fazerem. Quem está me entendendo e pode dar um glória a Deus por isso? Pastor, o que eu preciso fazer então, pastor, para gerar este real e deixar do ideal? A primeira coisa, você tem que aprender a ouvir Deus. Entender o que Deus está fazendo, ser sensível a Ele, ter discernimento do que Deus tem, porque todas as vezes que você colocar o seu coração, você se frustra, mas todas as vezes que você colocar a sua expectativa no coração de Deus, Ele não vai te frustrar. Amém, queridos? No início do meu ministério eu tinha uma expectativa enorme que a igreja ia explodir, em 2 anos eu ia arrebentar, em 3 anos eu seria o maior pastor da maior igreja da região, em 10 anos eu já estava igual Silas Malafaia. Faz 14 anos que eu estou no ministério, e estamos aqui. Confesso para vocês, que o que vivemos hoje é muito longe daquilo que eu expectava há 14 anos. Eu lembro que uma vez eu falei para a pastora, ela só me esnobando, no meu tempo de vacas magras. Ela falou: eu não quero casar com você, eu não vejo mudança em você. Eu falei: um dia, você vai estar casada com um cara barrigudo, sentado no sofá, com o pijama mijado. Sabe aquela gotinha nojenta? Arrotando a cerveja dele. E você mudando o canal, vai me ver pregando na televisão. E você vai olhar para aquele barrigudo, e vai olhar para mim na televisão e vai dizer assim: poderia ter casado com ele. Yes! Valeu, Claudião, ajuda aí, Claudião. A boa dica, viu, irmão? Mas tem que pregar depois, senão está lascado, viu? Oi? O Gerson conta a barriga. Eu falei: não posso ficar igual. Barriga e pijama, mijado ainda, nem pensar. Para mim, né? Estou dizendo. Ela ficou olhando para mim e eu tenho certeza que naquele dia ela imaginou. Falei: imagine se isso acontece. Uma semana depois estava pegadinho de mão e arreguei. Só que eu não fui para a televisão ainda. Mas dá para assistir no YouTube, já é alguma coisa, né? Mas eu tinha expectativa. Se eu ficasse colocando a minha expectativa naquela situação e não acontecesse, eu me frustrava. Eu comecei a parar e ouvir Deus. E talvez eu nunca tenha um programa, talvez, em rede nacional. Talvez a Nova Aliança não seja a maior igreja da cidade, talvez. Talvez não sejamos toda essa referência que eu esperava no início do meu ministério. Pastor Novo, tanto já era isso. Talvez, mas de uma coisa eu tenho certeza, Patrícia: tudo aquilo que Deus separou para eu fazer, eu vou fazer. Não é tudo aquilo que eu quero fazer, mas tudo aquilo que Ele quer para a minha vida. Isso só vai acontecer quando eu parar e ouvir Deus. E tem coisas que às vezes nós paramos e ouvimos Deus, Denise, e Deus dá uma direção totalmente contrária para nós. Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 14, verso 1 e 2. Aqui nós vemos um povo com uma expectativa. Enquanto você vai abrindo, abre e olha para mim. Nós vemos, Wagner, um povo saindo da terra prometida, uma terra da escravidão do Egito, um povo frustrado com a escravidão, um povo que recebeu uma promessa de Deus, um povo com uma expectativa, Lili, enorme em viver o novo tempo de Deus, uma terra que emana leite e mel, um povo que seria nação de fato, um povo que não precisaria trabalhar só pela comida, um povo que não ficaria procurando palha para fazer tijolos, para construir pirâmides no Egito, um povo que estava cansado daquela vida que eles tinham, de luta, de labuta, de sofrimento e de escravidão, e agora eles iam em direção à terra prometida. Então eles tinham uma grande expectativa. O problema é que eles não estavam preparados para viver aquilo que Deus tinha preparado para eles. Eles não tinham um coração de filhos de Deus, eles tinham um coração de escravos do Egito ainda.
Então a Bíblia diz que quando eles estão caminhando em direção à terra da promessa, recém-atravessado o Mar Vermelho, Deus conhecendo o coração deles, Deus fala para Moisés, Êxodo 14:1, e disse o Senhor a Moisés, verso 2, diga ao povo de Israel que retrocedam. E depois de retroceder, diga para eles pararem e acamparem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e ao mar, e acampem à beira do mar, de fronte a Baal-Zefon, e fiquem ali. Os caras tinham uma expectativa, Aline, enorme em entrar na terra da promessa em 3 dias. E quando eles estão andando em direção à terra da promessa, a Bíblia diz que Deus falou para eles: vocês vão voltar. Era o que eles queriam? Seja bem sincero, é o que eles queriam? Não era. Eles queriam seguir em frente, é ou não é? Ainda mais quando a gente está motivado, a gente quer seguir em frente, sim ou não? A gente quer seguir em frente. A gente quer ir longe. Não, eu fico ouvindo, o povo de cá diz assim, não, eu estou ouvindo o Paulo Vieira, eu estou ouvindo o Pablo Marçal, e ele diz, vai em frente. Meu irmão, os caras só ganham dinheiro para vender curso para você. Não, pastor, eu vou fazer os cursos agora, pastor, vou ficar milionário. O cara compra 5 mil reais em curso e continua do mesmo jeito. Quem fica milionário é o cara que vendeu o curso. Não estou dizendo que não tem coisa interessante ali, talvez tenha. Um tempo atrás aí eram os cursos, né, Tiago, de day trade. E o povo foi. Todo mundo, Tiago é um cara conhecedor, contador, conhece disso. Todo mundo que fez day trade ficou rico, milionário, Tiago? Quantos por cento? 0, agora na crise. É pouca gente. Mas o cara que vendeu o curso, esse ficou. O Tiago Negro está bilionário, não está milionário. Por quê? Porque a gente coloca expectativa em coisas e não em Deus. Tem gente que levanta 7 dias, 5h59 da manhã, para ouvir fulano de tal, mas não consegue levantar um dia, 20 minutos antes para orar ao Senhor. Tem hora que Deus não vai dizer para você, vai em frente. Tem hora que Deus vai dizer para você, volta, retrocede, e pior, para. Nós temos que aprender a ouvir Deus. Deus falou para eles, voltem e parem em Pi-Hairote. O que é Pi-Hairote? Pi-Hairote em hebraico significa beco sem saída, lugar de travar. Tem hora que não é o diabo que te coloca no beco de sem saída, é Deus. Você fala, para onde eu vou? Ele fala, vai depender de mim agora. Vai se render a mim. Porque é no beco sem saída que a gente olha para um lado e vê paredão, olha para o outro lado e vê mar vermelho, olha para o outro canto, os inimigos lá do outro lado tentando vir atrás, e na frente deserto, você fala assim, só tem que correr para Deus. E é aí que a gente começa a se render. E é aí que a gente começa a vencer as nossas desilusões. Não coloque expectativa em pessoas, elas vão te frustrar. Não coloque expectativa nas suas próprias obstinações, você vai se frustrar. Não coloque expectativa em situações ou coisas, isso vai frustrar você. Coloque expectativa em Deus. Mas eu quero! Não importa o que você quer, se você aprender o que Deus quer para você. Amém, queridos? E para a gente encerrar, pastor, como é que eu vivo esse processo? Como é que eu aprendo a romper as desilusões quando você se dispõe ao processo? Encerra comigo no último texto que nós vamos ler em Jeremias 18:1. Essa palavra é maravilhosa. Jeremias 18:1 fala da casa do oleiro. E Brunão, eu só vou conseguir entender, Daniel, qual é a direção de Deus na minha vida quando eu me coloco no processo dele, Vanessa. E aqui, Elisiane, que muitos de nós vazamos, corremos, porque não queremos viver o processo. Até porque o processo, ele é doloroso. Essa passagem aqui, a passagem do oleiro, foi a oração da mudança da minha vida. Eu sempre digo que ela foi a pior e a melhor oração que eu fiz na minha vida, Maiara. A pior porque foi a oração que mais doeu. Porque quando você libera essa palavra aqui de coração e você se dispõe a viver o processo, Inês, é pancada. Mas foi a melhor, que me tirou de onde eu estava e me trouxe até aqui. Amém, queridos? Karine, essa é a palavra que nós temos que aprender. Diz assim o texto: então veio a palavra do Senhor a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do
oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Olha para mim um instante antes da gente continuar a ler. A primeira coisa, Paulo, que nós temos que entender aqui, é que se queremos ouvir a Deus, nós não podemos continuar no mesmo lugar que nós estamos, acomodados e parados. A gente tem que se levantar e ir aonde Deus quer falar com a gente. Amém, queridos? Tem muita gente que fala assim, porque eu não ouço Deus, mas você está parando para ouvir Ele. Deus não fala comigo, mas você deixa o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, para poder ouvir Deus. Ele diz, levanta de onde você está, Jeremias. Desse lugar que você está, Deus poderia revelar para ele tudo o que ele revelou lá na casa do oleiro, na casa de Jeremias, sim ou não? Sim, mas ele estava acomodado, ele estava confortável. Deus falou, eu preciso mexer com você. Sabia que o Covid para mim, ele veio para mexer com a acomodação de muita gente? Ele veio para mexer. Gente, a gente não pode orar e dizer, Deus, eu repreendo o Covid. E se veio dele? E eu acho que veio. Eu vejo que veio. Veio para balançar, meu irmão. Sabe que o Covid está revelando quem é crente, quem não é, quem está em Deus e quem não é, quem não está. Está revelando a nossa fé, a nossa dependência. Está sendo um divisor de águas. Esse é o processo. Deus teve que falar, levanta. Jeremias não teria uma das principais visões da sua vida. Jeremias teve várias, mas na minha avaliação, uma das principais visões da vida de Jeremias foi a casa do oleiro. Ele falou, você quer me ouvir? Jeremias falou, quero. Ele falou, então levanta e vai até a casa do oleiro. É lá que eu vou te mostrar. Tem hora que a gente tem que ouvir e entender para onde Deus vai nos levar, para ouvir a sua palavra. Hoje pela manhã, quando eu estava preparando esse esboço, eu comecei a preparar e o Espírito Santo começou a falar ao meu espírito, dizendo assim, eu quero ter eu falei para ele, na verdade, Deus, eu quero uma revelação dessa. Deus, eu quero uma palavra, eu quero ter uma visão dessa. Deus me mostra, eu quero um negócio assim, né, um simbólico, assim, um carro, uma casa, alguma coisa, que o Senhor me mostra, diga para mim, é assim que eu vou fazer. Deus falou, você quer? Eu falei, quero. Ele falou, então, para tudo. Eu falei, não, mas tem muita coisa, Deus. Tem agendamento de treinamento até dezembro. A igreja, mapeamento, aconselhamento, projetos, comprar cadeira nova, mesa de som. Eu falei, eu não posso parar, Deus. Deus falou, você quer me ouvir? Para tudo. Respirei bem fundo. E já pensei, vou chamar a Anne. Nós vamos, né? Um fim de semana num lugar legal. Eu ouço Deus, rola um avivamento, Deus, tudo junto. Deus falou, sozinho. Falei, foi embora o avivamento. Voou. Que tem coisas que às vezes tiram o nosso foco. E eu ouso dizer que eu acho que não vai ter nem internet. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem nada. Porque às vezes onde nós estamos, tem tanto barulho que a gente não consegue entender o que Deus tem para nós. É tanto barulho, é tanta agitação. Tem que parar tudo. Deus falou isso para Jeremias. Dispõe-te, vai onde eu estou te mandando. Então Jeremias foi. Eu preciso encerrar, Jesus. E ele chegou na casa do oleiro. E diz o texto ali. Desci então à casa do oleiro e eis que estava lá, concentrado, focado na confecção da sua obra, sobre uma roda de madeira, que a roda, né, é como se fosse uma roda de carroça mesmo, ela vai rodando, e ele na sua habilidade, ele vai moldando o que está ali, que é o seu vaso. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando se quebrou. Agora olha para mim aqui, deixa eu falar um negócio para você. Eu sempre preguei errado essa mensagem. Sempre preguei. Eu sempre diz assim, quando o vaso está com defeito, Rodrigo, Deus pega o vaso e Ele quebra o vaso. Eu fazia até o barulho, pá! Sabe o que eu descobri? Que eu não sei interpretar texto. Aliás, eu não sei nem ler direito. Eu descobri que eu sou burro para leitura. Porque quando eu comecei a ler, eu entendi que na verdade não foi o oleiro que quebrou o vaso. Quem se quebrou foi o vaso sozinho. Sabe por quê? Porque o oleiro ama a obra da sua mão, ele não quebra o vaso. Somos nós que nos quebramos. Se você está arrebentado financeiramente, se você está arrebentado no seu casamento, se você está arrebentado no seu ministério, deixa eu te dar uma notícia triste. A culpa não é de Deus, para de culpar Ele. Porque Deus, não é Ele não, é você mesmo. Você se quebrou sozinho. Está aqui o texto. O texto diz, e o vaso se quebrou. Nós nos quebramos com as nossas decisões erradas, nós nos quebramos do jeito que nós fazemos, do nosso jeito, nós nos quebramos com as nossas obstinações, nos quebramos com as nossas desilusões, nos quebramos com as nossas frustrações. Deus não tem nada a ver com isso, Deus só entra para consertar o que a gente fez de besteira.
O rebu que nós fizemos, Deus fala, opa, deixa eu fazer de novo agora. Diz o texto, então o vaso se quebrou. A parte boa é que o vaso que se quebrou estava na mão de Deus. O problema é que tem vaso que está se quebrando longe de Deus. O cara está longe. O cara se afasta, desvia, vai fazer do seu jeito, aí ele se quebra longe de Deus, aí tem um problema. O vaso Manuel, que está na mão de Deus, diz assim, e então, quando o vaso estava quebrado, o oleiro o refez. Porque ele não desiste daquilo que ele começa a fazer. Tem lições maravilhosas aqui. Se você está frustrado, se você está quebrado, se você está arrebentado, a culpa não é dele, a culpa é sua. Número 2, se você quer ser refeito, você precisa estar no lugar certo, na mão do oleiro, tem que se permitir ser refeito por ele. Número 3, enquanto o oleiro está com você nas mãos dele, ele não desiste até que o vaso fique pronto. Número 4, todo vaso vai ter que passar pelo processo. Se ele estava seco e ele quebrou, o que o oleiro faz? Joga o caco fora? Não, quem joga fora somos nós. O cara casou, não deu certo, ele larga a mulher e vai achar outra. O micro-ondas queimou, ele joga o micro-ondas fora e compra outro. O oleiro não. Quando ele vê o vaso quebrado, sabe o que ele faz? Ele faz aquele vaso que se quebrou sozinho voltar a ser pó. Aí ele pega a água, Espírito Santo, derrama sobre aquele pó e ele faz o barro. Agora olha pela perspectiva humana, imagine você sendo barro. É bom ser apertado? Não. Ele aperta, ele aperta, ele aperta, porque ele tem que voltar a ser barro. Depois ele vai ser moldado, e o vaso vai ser moldado do jeito dele. Consegue imaginar o vaso chegar, a pastora Néia e dizer assim, quero com um gargalo meio tortinho assim para ficar mais... Olha, de preferência um vaso marrom, com umas listras laranja. O vaso escolhe o que ele vai ser? Quem escolhe é ele molda. É por isso que nos frustramos, porque nós queremos ser moldados do nosso jeito. E nós temos um negócio chamado livre-arbítrio, a escolha. E ele vai moldar do jeito dele, da forma dele. Depois que ele termina de moldar do jeito dele, o que ele faz? Terminou o processo? Está mole ainda. Ele coloca no fogo, vai para o forno, meu irmão, e vai ficar lá. E sabe o que mais frustra a gente às vezes? É que Deus, o oleiro, coloca a gente no mesmo forno, 4, 5 vasos diferentes. E a gente fica debatendo lá, porque a gente não quer ser o que o oleiro fez que a gente queria. E a gente se quebra. E aí tem um outro que ficou quietinho e obedeceu o processo, que ele termina. Aí a gente sai quebrado. Quando o oleiro olha o vaso seco, quebrado, o que ele fala? Vou ter que fazer de volta. E o outro que obedeceu o processo, ele fala que ele pode ser usado para honra. Às vezes a gente está frustrado porque a gente quer viver o que os outros vivem, mas não estamos dispostos a viver o processo que eles viveram. Essa doeu. É difícil, né? Por quê? Deus tem filho preferido? Não, Deus tem filho que prefere o processo. Se submete. E quanto mais rebelde você for como vaso, mais Deus vai ter que te amassar. Tem uns vasos aqui, meu irmão, que já quebrou umas 4 vezes. E Deus tentou refazer ele sempre e ele continua quebrando. A parte boa é que Deus não desiste do vaso quebrado. A parte ruim é que ele vai continuar tendo que viver o processo até ele se submeter.